Nessa segunda-feira, como você falou, ele passou mal, né? Ele urinou sangue e foi atendido por um médico particular da própria Rede DOR, que é a rede de hospitais que inclui o DF-Star lá na superintendência. Quando ele diz para a namorada que recebeu o Alexandre de Moraes em casa. Isso. E aí ela perguntou, e ele gostou do apartamento, meu bem? É. Ora, que pergunta é essa? Ele gostou do apartamento? Hã? Isso não... Precisa investigar, porque o que o Alexandre de Moraes tinha que gostar do apartamento? E era em Campo de Jordão, onde o ministro tem apartamento também, né? Você entendeu a insinuação que o Merval Pereira está fazendo neste momento? Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Ex-presidente do BRB pede transferência à PF para negociar delação. É isso mesmo. Paulo Henrique Costa quer colaborar com as investigações sobre o esquema que envolve o Banco Master. Movimentações recentes no âmbito da Operação Compliance Zero sugerem que Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, pretende solicitar ao Supremo Tribunal Federal transferência do complexo penitenciário da Papuda para a sede da Polícia Federal em Brasília. O pedido terá fundamento na intenção de colaborar com as investigações sobre o esquema que envolve o Banco Master, conforme o jornal O Globo. A defesa de Costa passou por mudanças estratégicas. Ele trocou seu advogado anterior, Gleb Lopes, pelos criminalistas Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff, e Davi Tangerino, ambos especialistas em negociações de delação premiada. A equipe vai se reunir com o ex-dirigente nesta quinta-feira para alinhar a proposta de colaboração. O movimento segue uma linha similar ao de Daniel Vorcado, ex-chefe do Master. Ele também conseguiu autorização para transferência à Polícia Federal depois de indicar interesse em delatar. Vorcado, assim como Costa, optou por um advogado conhecido por atuação em delações, José Luiz Oliveira Lima, para representá-lo. Os advogados de Costa alegam que as condições da Papuda inviabilizam negociações de delação e pedem tratamento semelhante ao concedido a Vorcado. O cerco está se fechando contra os ministros do STF. E André Mendonça autoriza a saída de Daniel Vorcado para exames médicos. Decisão do STF permite deslocamento com escolta da Polícia Federal. Há quem diga que Daniel Vorcado pode ter sido vítima de envenenamento na prisão. Olha, a gente vai agora direto pro Hospital DF-Star, porque ontem a coluna Igor Gadelha trouxe que, aliás, na segunda-feira, perdão, a coluna Igor Gadelha trouxe de que o Daniel Vorcado, o dono do Banco Master, havia passado mal na prisão e poderia fazer exames em um hospital particular. E parece que a situação agora mudou. E eu vou direto para o DF-Star, onde está a repórter Letícia Araújo, que tem as novidades. Letícia, como eu disse, havia essa possibilidade. Essa possibilidade se confirmou, é isso? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, todo mundo que está assistindo a gente. Exatamente, essa possibilidade se confirmou. A gente está aqui em frente ao DF-Star, né, o hospital onde geralmente o ex-presidente Jair Bolsonaro vem fazer tratamentos, mas agora o paciente é outro, é o banqueiro Daniel Vorcado. Ele deve deixar a superintendência nas próximas horas para fazer uns exames aqui nesse hospital. Nessa segunda-feira, como você falou, ele passou mal, né, ele urinou sangue e foi atendido por um médico particular da própria Rede DOR, que é a rede de hospitais que inclui o DF-Star lá na superintendência. A coluna do Igor Gadelha também apurou, né, publicou nessa terça-feira, que a defesa do banqueiro iria pedir para o STF uma liberação para que ele saísse da superintendência e viesse aqui no hospital fazer exames, mas até agora o ministro André Mendonça, o relator do caso, não recebeu nenhuma petição. E mesmo com essa situação de saúde, o Vorcado aparentemente segue bem, porque ele recebeu a
advogados na superintendência hoje, nessa quarta-feira, depois de 5 dias sem recebê-los, né? A superintendência da Polícia Federal passou por uma dedetização e ele ficou 5 dias sem receber os advogados. Eu conversei com alguns médicos aqui e eles falaram que a gravidade do quadro do Daniel Vorcaro depende muito de outros sintomas e de outras situações, né? Isso tudo deve ser investigado com exames e ele deve passar por exames de urina, exames de sangue e até, possivelmente, exames de imagem. A gente segue aqui acompanhando e eu volto com você, Rafael. E Globo levanta suspeita gravíssima contra Moraes sobre apartamento em Campos do Jordão, presente de Vorcaro. Veja o vídeo. Que a Globo já soltou a mão do Moraes, isso é indiscutível. Todos os dias eles separam uma parte dos seus comentários para detonar não só Moraes, mas Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes, principalmente por conta do caso do Banco Master. Então a gente está meio que acostumando a ver Alexandre de Moraes, que até um pouco tempo atrás era endeusado por esse grupo de pessoas, agora virou alvo de críticas constantes. Mas, hoje, um comentarista renomado, que está há décadas na Globo, fez um comentário que, primeiro, chamou a atenção porque faz sentido. E segundo, cara, para ter coragem de falar o que ele falou, eu não teria essa coragem. Tá? E olha que eu sou um crítico também de alguns desses ministros. Mas o Merval Pereira levantou um ponto muito pertinente em relação às conversas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes, e Vorcaro e a sua esposa, a Marta. Você se lembra quando o Vorcaro disse que ia levar o Alexandre de Moraes até o apartamento e fez aquela ligação de vídeo para ela? Ela fez uma pergunta para ele, que passou despercebido, né? A gente ficou tão revoltado com o simples fato do Vorcaro estar encontrando com Moraes, que praticamente ninguém deu importância para o teor da conversa que ele teve com a esposa dele. E chamou a atenção o fato que o Merval Pereira trouxe agora. E eu vou te dizer, Merval, se prepara, irmão. Com essa simples especulação sua, você corre o risco de acordar amanhã com a Polícia Federal e o seu nome no inquérito das fake news. Agora assiste isso aqui e me fala se não faz sentido. Olha, tem um diálogo do Vorcaro que é também muito interessante, que na época ninguém deu muita importância, quando ele diz para a namorada que recebeu o Alexandre de Moraes em casa. Isso. E aí ela perguntou, e ele gostou do apartamento, meu bem? Ora, que pergunta é essa? Ele gostou do apartamento? Hã? Isso não... Precisa investigar, porque o que o Alexandre de Moraes tinha que gostar do apartamento? E era em Campo de Jordão, onde o ministro tem apartamento também, né? Você entendeu a insinuação que o Merval Pereira está fazendo neste momento? Que ele pede uma investigação? Presta atenção de novo. Que recebeu o Alexandre de Moraes em casa. Isso. E aí ela perguntou, e ele gostou do apartamento, meu bem? Ora, que pergunta é essa? Ele gostou do apartamento? Hã? Isso não... Precisa investigar. Primeiro que quem investigaria isso, Merval, seria Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, que também estava com o nome no relatório do crime organizado por prevaricar e proteger e não deixar que seja investigado o crime organizado no Brasil. Então não vai ter investigação, pelo menos não com esse PGR. O próximo eu acredito que sim. Mas o que o Merval Pereira está insinuando nesse momento? O fato da esposa do Vorcaro ter perguntado se o Moraes gostou do apartamento leva a entender que o apartamento é uma espécie de presente do Vorcaro para Moraes. Como as empreiteiras deram o triplex de presente para o Lula, que o Lula falava que não era dele, mas depois admitiu que era. Então o que nós estamos percebendo é, vocês sabem que Vorcaro deu muitos apartamentos, muitos imóveis para o cara do BRB, que era o seu faz-tudo. É o cara do BRB que fazia tudo o que ele pedia. Era uma forma de você comprar as pessoas, era dando imóveis. E aí ele leva o Alexandre de Moraes no apartamento em Campos de Jordão, um lugar turístico. E aí a mulher dele pergunta, e aí, ele gostou do apartamento? Por que ela perguntaria isso? Se você vai levar um presente, você vai levar uma jaqueta para um amigo seu. Você chega na festa do seu amigo e entrega a jaqueta para ele. Aí você liga para sua esposa, ela pergunta, e aí, ele gostou da jaqueta? Você comprou um relógio
pro seu irmão. Aí você liga pra sua esposa e ela pergunta: e aí? Ele gostou do relógio? Ele gostou do presente que você está dando para ele? Essa insinuação do Merval Pereira, ela é absurdamente escandalosa. E o fato dele ter a coragem de fazer essa insinuação aqui mostra que a Globo já não tem mais nenhum filtro, não há nenhum território proibido de se caminhar, e ele fala na maior naturalidade. Precisa se investigar se Vorcaro não estava, na verdade, dando um presente para Alexandre de Moraes. Se estivesse, por quê? O que Moraes estaria dando em troco? Qual serviço? O que Moraes faria em troca de receber caso seja um presente? O que Moraes fez para ser merecedor de um apartamento em Campos de Jordão? Não sou eu que estou falando, censores do STF. Quem está falando é um jornalista renomado, tradicional, da Rede Globo de televisão. Então, se for para buscar alguém amanhã, que seja ele. Tá bom? Para te contar que Leonardo Sica, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, apoiou que haja apuração nos contratos relacionados ao Banco Master, sem citar diretamente Viviane Barsi de Moraes, a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A fala ocorreu em entrevista coletiva na Fundação Getúlio Vargas, na capital paulista, ao ser questionado pela nossa repórter, Tawane Catan. Também há dados em sigilo que foram colocados, enfim. Valor de honorários advocatícios não é um problema em si, porque isso é de livre iniciativa, livre contratação. O que a gente tem que verificar é o serviço prestado e o que foi contratado. Mas se alguém me contratar para ir ao tribunal, defendê-la, fazer petição, fazer recurso e resolver pagar o que for para que eu a defenda, isso é absolutamente legítimo. Então o que a gente tem que apurar, por isso que a gente pede apuração, é para que não fiquem suspeitas acerca do que foi contratado. Se foi serviço de advogado ou se foi tráfico de influência. É isso que a gente tem que ir adiante. Por isso que a gente pede muito é que haja uma apuração, porque a apuração, investigação, é o melhor meio que a nossa democracia conhece, para tirar suspeitas infundadas de quem quer que seja. Então, se tem uma pessoa que tem uma suspeita infundada contra si, o melhor que ela pode querer é que ela seja investigada. Justifica a reação dos ministros em relação ao senador de pedir cassação e inexigibilidade? Também não justifica. Por isso que eu falei que essa discussão entrou no âmbito da polarização política de lado a lado. Análise, André Marcília. Pois é, a gente precisa dizer que ele é o presidente da OAB aqui de São Paulo, né? E a gente tem visto algumas seccionais, como a gente fala, ou OABs regionais, falando aquilo que a OAB Nacional não fala. A OAB Nacional, tem dois presidentes que receberam dinheiro do Vorcaro. Dois ex-presidentes da OAB Nacional receberam dinheiro do Vorcaro. Aí a gente começa a entender que a OAB Nacional não fala do problema porque ela faz parte do problema. Ela não tem como ser a solução sendo ela parte daquilo que precisa ser mudado no país. Agora, as OABs regionais têm falado, têm dito algumas coisas, muitas vezes porque o holofote está apontado agora, sobretudo o holofote da velha imprensa está apontado para essa questão e aí eles se sentem confortáveis para falar. Porque, por exemplo, esse presidente da OAB aqui de São Paulo, ele pertencia, agora ele é presidente, mas na gestão anterior ele era vice-presidente da chapa anterior. E na chapa anterior, nós estivemos aqui diante de todos os abusos do Moraes contra a direita, contra Felipe Martins, contra a lei, contra a Constituição, e a OAB de São Paulo não falou um A, e ele estava lá. Ele era o vice-presidente. Então, também a gente precisa entender que nós temos agora um discurso de ocasião. Está todo mundo falando, eu vou falar junto. É perigoso isso. Mas, enfim, está falando já é alguma coisa. Melhor do que ficar quieto, porque nem isso realmente a OAB Nacional tem feito. Agora, um ponto sobre a fala dele, ele diz assim, os honorários não são um problema. Mas é claro que está aí o problema. Está aí o problema. Ah, mas se ela justificar que se eu for contratado para me encaminhar até o Tribunal de Justiça de São Paulo, diz ele, eu receber o que eu quiser, não tem problema nenhum. Claro, como que não tem problema nenhum? Então, se alguém chegar no meu escritório e me contratar por 130 milhões para eu participar de uma audiência, mas na hora eu vou olhar e perceber que tem coisa estranha ali.
Mas na hora, olha, vou te pagar aqui 130 milhões para você fazer um livro de compliance tirado da internet, com 70% feito pela inteligência artificial, como foi o serviço prestado pela Vivi, né, pela mulher do Moraes. Ela deu a justificativa. Então, não devia estar satisfeito aí o presidente da OAB. A justificativa estava dada. O problema aqui é que nós estamos diante de uma coisa não casar com a outra. O valor dos honorários não casa com o trabalho que foi feito. E é isso que faz com que a gente levante qualquer pessoa sensata conclui diante do valor, da altitude dos honorários, que o contrato foi feito para contratar os serviços do ministro. Claro que a liberdade não tem preço. E ele achava, o Vorcar, que o Moraes podia tudo. E é que tá, você pode muito, mas não pode tudo. Tanto que não conseguiu libertar o contratante. Agora, você contrapagar, ele achar normal, o atual presidente da OAB paulista, achar normal esse tipo de contrato com esse preço, tá fazendo uma piada, né? Tá brincando conosco. Uma piada. E não é só, é bom dizer, não é só a mulher do Moraes. Tem um tipo de advocacia, entre aspas, que funciona sobretudo em Brasília, que é de lobby. É de lobby brabo. E precisamos usar esse exemplo, e tráfico de influência e lobby. E precisamos usar esse exemplo aí da mulher do Moraes para acabar com esse tipo de advocacia. Eu uma vez, conto aqui um caso da pessoa, meu pai é advogado também, e há 20 anos ele encontrou-se com um desses advogados aí que entram de bermuda, sabe? Esses advogados. Entre aspas, que funciona sobretudo em Brasília, que é de lobby. É de lobby brabo. E precisamos usar esse exemplo, e tráfico de influência e lobby. E precisamos usar esse exemplo aí da mulher do Moraes para acabar com esse tipo de advocacia. Eu uma vez, conto aqui um caso da pessoa, meu pai é advogado também, e há 20 anos ele encontrou-se com um desses advogados aí que entram de bermuda, sabe? Esses advogados. Encontrou-se com... Só tem um que fez isso. Pode chamar de Cacai que ele atende. E ele disse ao meu pai uma coisa, falou assim, escuta, você cobra menos de 5 milhões para entrar num caso? Já pegou algum caso por menos de 5 milhões só há 20 anos? Meu pai respondeu, até agora todos. Não teve nenhum que foi assim, nenhum que foi acima de 5 milhões. Peguei todos na minha vida inteira. Mas olha como funciona a cabeça desse tipo de advogado e desse tipo de advocacia. Para eles isso é um piso. Claro que isso não é para peticionar ou escrever bem. É claro que tem uma advocacia de lobby nisso. É evidente. Ana Paula Henkel, queremos ouvir você também, que disse aí, Leonardo Sica, valor de honorário advocatício, não é problema, é livre iniciativa. Não é problema mesmo, Ana? Acho que vocês já, tocaram em todos os pontos sobre a OAB, né, de São Paulo, mas antes da OAB pedir apuração no caso Master, até agora a gente não ouviu absolutamente nenhuma palavra da própria advogada sobre os 129 milhões de reais. 80 milhões, porque toda essa operação, né, de investigação, tudo foi a venda ali a liquidação do Banco Master, ela não conseguiu receber tudo, então ela só recebeu 80 milhões. E aí depois ela ressarciu, né? Nós voamos naquele jatinho 1 milhão a menos, então 79 milhões, vamos colocar assim. Até agora nós não ouvimos uma palavra sequer. Uma palavra, uma explicação, defesa. O que nós vimos foi um material muito mal feito, de um compliance que, meu Deus do céu, alunos da 5ª série colocariam o mesmo material num PDF e apresentariam na aula de, não sei, educação moral e cívica, não sei nem se tem essa classe mais, e se não tiver, entreguei a minha idade. Mas é isso, Daniel. Até hoje nós não ouvimos nenhuma palavra por parte da advogada. E quando
ela poderia mostrar que ela tinha, sim, um vínculo com o Vorcaro, quando surgiu, né, aquelas primeiras conversas e a publicação das primeiras conversas, a advogada do Vorcaro, que teria o direito de falar com o Vorcaro, disse: não, eu nunca falei com o Vorcaro. Ou seja, como vocês estavam dizendo, agora é muito fácil ir nessa onda toda. Bom, já que alguns cachorros, né, estão ali sendo empurrados na fala ali popular, já que tem muito cachorro sendo empurrado para debaixo do ônibus, então agora é fácil. Já está todo mundo ali. Agora, até agora, o Brasil não ouviu a manifestação da razão ou do motivo ou qualquer coisa sobre esses 29 milhões de reais, a não ser esse PDF horrível que ela acha que o mundo acreditou. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!